Oi, gente. Estamos ao vivo. Telepatia neonatal. Deixa eu escrever aqui. Telepatia neonatal. Conversando com seu bebê. Seu bebê. Olá, olá. Na fase REM do sono. Tô escrevendo aqui, tá? Do sono. Ok. Vamos tentar fixar aqui a situação. Fixar o comentário. Tô craque. Gente, tá fazendo um frio, né? Me inspirei aqui, botei uma nevezinha. Oi. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Cenário, tá mais pra cá. Ei, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre telepatia neonatal. E telepatia neonatal é um tema bem interessante, né? Que a gente vem desenvolvendo ao longo... Continue, estamos chamando seus seguidores. Ah, tá. Muito obrigada. Ao longo dos últimos meses, nós estamos conversando sobre telepatia neonatal. E o que é telepatia neonatal mesmo? Vamos lembrar. Bom, os bebês, né, antes de nascer, antes da concepção, eles não sabem conversar com a gente, né? Eles não conversam com a gente. Então, e a gente, né, as mães, os pais, as avós, os avós, oi, Ana, ficam, assim, numa expectativa de aguardar esse bebê nascer, crescer, viver o primeiro ano de vida para depois começar a conversar com esse bebê, né? Quando ele conseguir expressar a primeira palavra, aí ele vai poder se comunicar com alguém, mas não, né? Então, as crianças, elas vêm de um ambiente, né? Onde todos os sentidos são funcionais, são abertos, né? E elas captam todas as emoções através de um sentido extrasensorial que nos acompanha desde antes do nascimento. Então, esse bebê que vai nascer, ele já tem a telepatia como canal de comunicação. É assim que nós conversamos enquanto espíritos e nós continuamos espíritos, né, em um corpo. Então, nossa habilidade de telepatia, ela é inata, né? Talvez a gente tenha vivido muito mais tempo se comunicando telepaticamente do que no idioma, no lugar onde nós nascemos, não é isso? Então, telepatia neonatal significa a forma de comunicação original que o bebê expressa, né? É assim que se comunica conosco. Então, nunca deixe de conversar com o seu bebê que ainda vai nascer, porque você não sabe se vai nascer, se não vai nascer, quem vai nascer, se é menino, se é menina, tanto faz tudo isso, né? Tudo isso tanto faz. Na verdade, é um espírito em evolução, é uma alma de luz, é um ser
que vai crescer e se desenvolver aqui, então você já começa a se comunicar com esse bebê pelos pensamentos. Isso hoje eu estou rememorando, né? Nós já conversamos sobre essa etapa da telepatia na pré-concepção. Na concepção, idem, né? Também já abordamos o tema telepatia no trabalho de parto, no momento imediato, antes do parto, durante e imediatamente após o parto. E conversamos no nosso último encontro sobre a telepatia nos 3 primeiros meses, né? Na chegada inicial, muitas famílias têm um desconforto muito grande de não compreender o bebê, né? Ai, meu Deus, o que ele está sentindo, o que não está sentindo, tá sentindo dor, tá sentindo fome, sede, frio, o que é que esse bebê está sentindo? Então, a gente abordou assim, como aprofundar essa comunicação com seu bebê de 0 a 3 meses. E essa live, né, essa conversa, ela ficou gravada e tá aqui no meu perfil de Instagram, tá bom? Hoje a gente vai falar como conversar com seu bebê na fase do sono REM. E é muito interessante que nesse quase primeiro ano de vida, o bebê tem vários momentos de sono REM durante o dia, assim. Mesmo o sono REM, como eu já coloquei aqui no meu perfil de Instagram para vocês, ele tem várias fases, né? Mas nós estamos interessadas na fase do sono REM, que o bebê dorme profundamente, mas antes de entrar no sono profundo de verdade, um pouquinho antes, ou seja, quando ele dorme assim pesado, mas logo no início desse dormir pesado. Ou seja, você coloca o bebê para dormir, ou o bebê dormiu espontaneamente, e 5 minutos depois, no máximo 10 minutos depois, você vê que ele não acorda. Você muda ele de lugar, cobre, troca a fralda, enfim, você organiza ele como você precisa e ele não acorda. Então, esse é o momento de falar para o seu bebê sobre alguma questão que está acontecendo no ambiente ou sugestionar ele com frases otimistas, né, de bem-querer, falar para ele como ele é bem-vindo, né, como papai e mamãe amam a presença dele, e pode também colaborar com o desenvolvimento dele, né? Você se desenvolve harmoniosamente, de uma forma segura e saudável. Estamos em plena sintonia com você. Quantas coisas a gente pode falar para um bebê, né? De poucos meses, de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E em uma das lives que recentemente a doutora Eleanor Luzes fez, ela fala que a mãe nunca perde o contato com o seu filho, com a sua filha. Não importa que idade essa criança, esse adolescente ou esse adulto tenha. Filho, filha, é filho e filha para sempre. Então, quando o filho já é maior, né, é como se fosse uma oração. E você mais ou menos sabe em que momento que ele costuma dormir, né? A gente já vai para uma outra fase, né? Mas quando ele é pequenininho, quem que não tem uma dificuldade familiar, que não tem uma briga, quem é que não passa por uma situação de incômodo, de nervoso, de frustração, de tristeza, né? Quem é que não vive essas emoções, esses sentimentos, né? E o que acontece? Quanto menor é o bebê,
mais ele entra na sintonia com a mãe. Quanto menor o bebê, maior é a sintonia com a mãe. A sintonia com a mãe sempre é muito grande, mas se ele é menorzinho, ele não sabe o que fazer. Então, se ele tem menos de 1 ano, menos de 2 anos, o que ele faz? Ele chora. Ele chora porque sabe que a mãe está vivendo uma situação muito difícil, ou angustiante, ou de ansiedade. Então, ele chora. Ou ele chora muito, ou ele se irrita, ou ele adoece, o que é muito mais preocupante. Porque ele adoece, o bebê adoece, com a mãe e o pai que não conversa com ele sobre determinados assuntos. Leide, a minha cachorrinha. Leide. Sobre alguns assuntos importantes para ele, porque você acha que é só porque o bebê não sabe falar que ele não está entendendo o que está acontecendo no ambiente? Vejamos. A mãe e o pai estão discutindo sobre educação, sobre dinheiro, sobre qualquer coisa, e essa discussão ela esquentou. O bebê está dormindo no quarto e os pais estão numa discussão acalorada muito próximo a ele. Esse bebê não escuta nada? Escuta, sente tudo. Ele sente tudo. Ele sente que a mãe ficou triste, ele sente que o pai ficou irritado, ele sente que o clima entre os dois não está bom. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de conta que não tem nada disso acontecendo? E vira a carinha para lá e mama e dorme? Não, gente. Ele vai ficar com gases, com cólica, ele vai chorar, ele vai vomitar, ele vai parar de comer se ele já é um bebê maiorzinho, né? Ele vai ter mais distrações na amamentação, né? Tudo porque ele entra na sintonia do casal, da mãe e do pai. Então, nesse sentido é que a gente, enquanto mãe, enquanto pai também, tá? A gente faz o ajuste emocional durante a fase REM do sono, ou seja, naqueles primeiros minutos do sono profundo, né? Tem que ser antes de 1 hora que o bebê dormiu. Depois de 1 hora ele já está numa outra fase, muito mais profunda, né? Então, 5, 10 minutos do início do sono profundo, a mãe e o pai também, tá, gente? Vai até o bebê e verbaliza: filho, papai tá chateado porque discutiu com a mamãe, mas é um assunto que papai está resolvendo. Nós estamos resolvendo, eu vou resolver. Da mesma forma, a mãe. Se é a mãe que vai falar: filho, filha, mamãe está triste porque hoje eu discuti com seu pai sobre um assunto, mas é um assunto de adultos, não tem nada a ver com você. Nós não discutimos por sua causa, né? Você não faz parte dessa discussão. Essa é uma conversa difícil entre a mamãe e o papai, mas que eu estou resolvendo, né? Nós estamos resolvendo, nós somos adultos e nós vamos resolver. Então, você não se preocupe com essa situação. Nós, adultos, vamos resolver. Você é uma criança, então continue alegre e feliz, nada vai mudar para você, tá? Isso numa situação que o pai brigou com a mãe. Tem alguém doente na família. Nessa mesma fase do sono REM. Então, filho, filha, mamãe ou papai, entendam, sempre mamãe ou papai, né? Depende de quem é que tá com essa emoção mais forte, mais aflorada, né? Então, filho, filha, vovô, vovó, titio, um amigo querido, a madrinha, alguém conhecido, enfim, eu tenho um amigo, uma amiga que está passando uma situação muito difícil, ela está acamada, está doente, está fazendo tratamento ou descobriu determinada doença, enfim, que seja. E mamãe ou papai, tanto faz, mamãe está muito preocupada.
Mas quem está preocupada sou eu. Por quê? Porque eu gosto dela, eu sempre tive junto com essa amiga, com esse amigo, e a mamãe queria ajudar, né, conversar mais. A mamãe está um pouco triste, mas quem está triste é a mamãe. Você não, essa situação não tem nada a ver com você. A mamãe não está triste com você. Se for o papai, né? Papai não está triste com você. É uma situação minha. Eu estou resolvendo e eu assumo que realmente eu estou triste, mas não tem nada a ver com você, tá? Continue sua vida plena, feliz, tranquila. Nada vai mudar na sua vida, ok? Se é uma outra situação, pronto, uma situação difícil de casal, a situação financeira, né? Então, a mãe e o pai estão preocupados, ou só a mãe, ou só o pai, não importa, e que tem uma situação financeira muito difícil, delicada, pense só uma coisa. Os problemas dos adultos, a gente não conversa com a criança acordada olhando pra gente. Filha, está acordado, está entendendo? Olha, a situação é dramática. Não, a criança não tem capacidade de receber esses choques, né, esses impactos que nós adultos recebemos e vamos trabalhar, né? Porque nós já crescemos, né? Não somos mais crianças, ou pelo menos não deveríamos ser, não somos adolescentes, ou pelo menos não deveríamos ser, porque já temos filhos, né? Então, mesmo que sejamos pessoas jovens, né, 20 anos, é uma outra postura que a gente precisa tomar, né? É uma postura da hierarquia. Eu sou mais do que o meu filho. Então, o meu filho precisa sentir segurança através da minha presença, certo? Então, como eu estava falando, a situação financeira, ela causa impactos gravíssimos, né? Na vida individual, né? Da mãe e do pai, ou na vida do casal, ou na vida da família, e isso afeta o filho. Se o filho está vendo o dia inteiro a mãe, o pai, a mãe, enfim, sempre a mãe e o pai, né? No cotidiano ali, apertado, ai, não vai dar para pagar, vai cortar a luz, não tenho dinheiro para comprar isso, para pagar aquilo, né? Esse cotidiano ele fica pesado, denso dentro de casa. O bebê começa a ter diarreia, prisão de ventre, vômito, gases, ele começa a não querer comer, ou fica manhoso, sabe aquele bebê que tá manhoso o dia inteiro, só para no colo. O bebê, que outros sinais que o bebê dá? O bebê não desgruda da mãe. Pronto, esse é um sinal assim fantástico, porque ele vive grudado no pescoço da mãe, não quer soltar de jeito nenhum. Então ele tá ali assumindo, sugando ali toda a preocupação da mãe para ver se ela melhora, né? Obrigada. Então, ele tá ali grudado com a mãe, sugando toda a situação que, que ela tá vivendo, ou que o pai tá vivendo, né? E aí você vê uma criança indisposta, facilmente que vai gripar, né? Então, tome consciência, né? Por que que meu bebê tá tão irritadiço? Tudo ali né? Sabe aquele bebê chato? Por que que meu bebê tá irritadiço? Eu preciso de olhar para essa criança como se fosse o meu espelho e entender, nossa, por que que eu estou irritadiça? Por que que eu tô choramingando? Por que que eu tô tão pesarosa, né? E aí, quando você saca a história antes do bebê ficar doente, né? Na fase que ele tá só reclamando, com indisposição, mas que ele não tá doente, então aí você parte para conversa com ele. Olha, filho, realmente, filha, tem uma situação de dinheiro, assim, ela tá me preocupando muito, né? É desconfortável, a gente gostaria de fazer uma coisa e não consegue fazer, mas essa situação do dinheiro toda é uma situação que eu sou adulta posso resolver. E eu tô procurando me concentrar para resolver e eu vou resolver. Você não precisa se preocupar com isso. Isso é um problema da mamãe.
e da mamãe e do papai, ou da família que seja, né? E você comunica ao bebê, você não tem nada com isso, não é por causa de você essa situação, não tem nada a ver com você. A sua vida tá normal, seu peitinho, seu leite está garantido, né? Nós vamos brincar amanhã, siga feliz, né? Tá tudo bem com você, tá tudo bem. E do meu lado, eu vou resolver que isso é um problema para adultos. E eu tenho capacidade de vou resolver, tá? Mamãe te ama, papai te ama, essas coisas assim, tá bom? Situação financeira, ela costuma ser bem mais complicada porque causa desconforto nos adultos o dia inteiro. Às vezes a semana inteira, às vezes o mês inteiro, e às vezes por muito tempo a pessoa fica assim, estou desempregada, não tenho recurso, estou encostada na casa do pai, da mãe, não sei o quê. E essa coisa de situação financeira, ela, sabe, ela rende. E aí você tem um bebê o quê? Um bebê grudado, um bebê infeliz, um bebê manhoso, um bebê chorão, um bebê que exige muita atenção do pai, da mãe, né? Um bebê exigente. Então, esse bebê exigente, esse bebê birrento, chorão, ele tá demonstrando alguma coisa que tá vindo dos adultos. Olhe, mesmo que esse bebê seja maior, vamos dizer que é um bebê de 3 anos, 3 anos, 4 anos, 5 até 7 anos. Aí o que acontece? Ele começa a bater no cachorro, puxar o rabo do gato, quebrar coisa em casa, esparramar comida pelo chão, fazer birra, se jogar no chão, querer se impor. Não, eu quero. A criança é assim naturalmente? Não, não é. A criança não é assim naturalmente. A criança fica assim para demonstrar que alguma coisa no ambiente não está fluindo bem. E aí ele demonstra com essas atitudes, vai bater no irmãozinho, vai machucar os animais, vai arrancar a planta que a mamãe mais ama, quebrar o galho, jogar tudo no chão, vai esvaziar a maquiagem, enfim, fica procurando coisas que chamem a atenção para ele, né? Para ele ver o quanto ele está irritado e desconfortável. E aí, se o pai ou a mãe vai lá e ainda retoma, né? Retorna uma agressão para ele, menino, você é danado, e não para, e não sei o quê, vive fazendo porcaria. Aí começam as crenças limitantes. Atenção, nesse momento os pais começam a introjetar nas crianças as crenças limitantes. Você é bagunceiro, você não respeita, você é desorganizado, você é sujo, você não come, você é gordo, você é magra. Você é nesse momento, né, que o bebê, a criança já maiorzinha, né, tá chamando a atenção, que você fala, você é um desastrado. Deixa eu tirar isso perto de você, tudo que você faz é um desastre. E isso vai para a vida adulta. Olha, vocês que estão aqui assistindo, as pessoas que vão ouvir, que conceitos vocês ouviram dos seus pais, né? E não foi nem telepaticamente, né? Telepaticamente, sabe como é que vai acontecer essa mesma conversa? Assim, mas que menino desastrado, né? E aí, telepaticamente, vai ser assim. Quando ele fizer um desastre e você não quiser mais falar, você vai falar com o olho, com o nariz, com a boca, vai dizer: vai suspirar, vai olhar para trás e não falou, né? Não verbalizou, né? Mas falou tudo o que queria falar. Falou: esse menino é descoordenado, é bagunceiro, é desastrado, né? E aí só pelo suspiro já ficou. Antigamente, na época que eu era pequena, mais de 50 anos atrás, tinha uma coisa do olhar, né? O pai olhava e não precisava dizer nada. Já sabia, a criança já sabia
que depois em casa ia ter a conversa. Ou a mãe olhava para o menino se comportar, parar de mexer ou parar de falar. Quando falava alguma coisa que não devia, né? Isso muito mais na minha época. Hoje em dia, eu percebo que as mães e os pais ficam assim, ai, minhas crianças, as pais e as mães ficam sem graça. Mas antigamente na minha época era o olhar, né, sabe? Aquele olhar assim, eu vou te pegar quando chegar em casa. E isso é comunicação telepática, pelo olhar. Quando você sorri para um bebê, você chega em casa e sorri, ou quando o seu bebê acorda, olha lá, está cansada, descabelada, perdeu a noite. Perdeu assim, né? Não dormiu, dormiu fragmentado, né? O bebê quis mamar muitas horas seguidas e tal. E aí ele acorda, você tá lá, nossa, você tá lá caindo de sono ainda. E o bebê acorda, você olha para esse bebê e fala: ai, meu filho. Ele sabe, né? Você não precisa dizer, você não precisa nem falar, ai, meu filho, você só a sua expressão para ele, né? Você tá dizendo assim, putz, você já acordou, cara. Eu ainda tô cansada, né? E olha a diferença, né? Se esse bebê que acordou a madrugada inteira, a noite inteira, enfim, e por qualquer motivo você não dormiu direito à noite, e aí o bebê acorda, né? No horário dele, e você cansada fala: oi, meu bem, acordou, né? Que gracinha. Vamos lá? Que lindo, mamãe te ama. Poderosa a sua expressão facial pro seu bebê, sabe? É poderosa. Olha, tem aqui um bocado de gente que eu conheço. Obrigada por estar aqui, né? Mafê, Jô, Aline, tem umas pessoas lindas aqui que eu conheço. Então, se eu chego para vocês adultas, né? E falo assim, oi, né? Todo mundo sabe que esse oi meu tá meio atravessado, né? Ou se eu nem falo oi, hoje em dia a gente nem aperta mais a mão, não dá beijinho, né? Antigamente dizia que era beijo falso, né? Mas se eu chego perto, eu falo. Então, e olha a diferença se eu chego. Oi, que bom! Mesmo tá longe, a pessoa chegando, né? E se eu tô com a outra pessoa no celular, vídeo chamada, que saudade! Então, isso é telepatia, gente, isso é expressão corporal, né? Eu estou falando através do meu corpo o que eu sinto quando te vejo. E é isso que nós fazemos com o bebê o tempo todo. Eu estou transmitindo para essa criança o que eu estou sentindo com a presença dela. Às vezes não tem nada a ver com ela, tem a ver com outras pessoas e ela capta, porque a criança só sabe que é um ser independente no mundo depois de 3 anos de idade. Até os 3 anos ela acha que ela é a mamãe, eu sou a mamãe. E aí algumas mamães, infelizmente, têm que sair de casa para trabalhar, e aí ela fica ali com uma tremenda saudade da mamãe, um buraco, na verdade, que se abre e que diz: por que mamãe me abandonou? Aí você chega e explica: não, mamãe precisa trabalhar, ganhar dinheiro. Não, mamãe me abandonou, me trocou pelo trabalho, né? Gente, a nossa mente, ela é uma preciosidade, como dizem os metafísicos, né? Com infinitas possibilidades. Porque o que eu, mãe, faço para o bebê, o que eu sinto que eu faço para o bebê, do jeito que eu faço para o bebê, e que eu fiz para todos os meus filhos da mesma forma, cada criança minha sentiu de um jeito. Cada criança, cada pessoa, cada filho meu é um universo diferente do outro.
e a forma como eu me comunico com cada um deles tem que ser diferenciada, porque cada um tem uma emoção, um limiar de atenção, cada um requer um plus na comunicação, né? Uns precisam de mais abraço e beijinho, outros precisam de mais distanciamento. E não é porque você está mais distante que você não ama, né? É porque aquele bebê precisa de mais distanciamento. Ele precisa de mais espaço para respirar. Outros não. Outros são um grude mesmo. E precisam de estar muito, muito perto. Filho, solta um pouquinho. E ele está ali grudado o tempo todo, porque cada um vai ter uma personalidade. Então, aqueles discursos também antigos, tá, gente? A gente tem que refazer todos. Ah, criei todos os meus filhos da mesma forma. Então, criou errado. Porque cada filho é para ser criado de um jeito, né? Ah, o que eu falava para um, falava para outro. Tá errado, criou errado. Não é mais assim, né? O que você falou para um, você para o outro teve que falar de outro jeito. Ah, mas são todos da idade bem pertinha, né? Sempre tratei igual, né? Olha, pode tratar igual materialmente, né? Compra uma blusa e um short para uma blusa e um short para outra. Compra um lápis para um lápis para outra. Isso é igual, né? Você vai tratar de maneira igual materialmente. Agora, emocionalmente, não tem como, né? E para isso, o melhor momento para a gente entender que universo é essa criança é no início, na maternidade. São os 3 primeiros anos, quando você começa a aprender quem foi que chegou. Eu costumo perguntar para as mulheres que eu acompanho, para as gestantes, né, que estão gestantes ainda, para dizer assim, a gente não sabe quem vai chegar. Elas me perguntam assim, mas amamenta de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas? A gente fala assim, olha, tem um critério, né? Mas livre demanda é livre demanda. A gente não sabe. O seu bebê pode ser daquele glutão que vai mamar muito e quantidade rápida e a cada 2 horas, 1h30 vai querer mamar. Ou pode ser daquele mais tranquilão, relaxado, que vai mamar muito, vai mamar bem e a cada 2h30, né? Em alguma fase da amamentação não vai ficar tão ligado, né? Vai precisar ser estimulado. Então a gente não sabe quem vem. Como é que eu vou lidar com meu bebê aos 4 meses, aos 5 meses de idade? Depende, né? Não tem uma resposta certa para isso, né? O que eu vou falar para o meu bebê depende se eu entendi quem é aquela pessoa que chegou. Quem é essa personalidade? É uma personalidade mais sensível. Olha para o seu bebê desde sempre. Mesmo na barriga, a gente já consegue entender o que a gente está atraindo, né? Que situações a gente está atraindo. Que comida eu gosto mais de comer. Na gravidez de fulano era isso, na gravidez de ciclano era aquilo. Cada um é um. E você olha para esse um e pensa, esse aqui é mais pacífico, mais da paz, é compreensivo, a gente conversa, ele entende, ele consegue aguardar, ele pede e espera. Ou esse bebê, ele é impaciente, ele não sabe esperar. A gente fala, pera filho, pera, calma. E ele já quer pegar a mama e se atracar com a mãe para comer. Então, cada bebê é um, né? Tem bebê que não fica sozinho. Tem bebê que não fica sozinho. E tem bebê que fica sozinho. Aí o bebê que fica sozinho é doente? Ou será que o bebê que não fica sozinho que é o doente? Quem é o doente? Nenhum deles é doente, né? Eles são personalidades diferentes. Então, por isso eu não vou tratar todos os filhos da mesma forma. E por isso que todas as crianças não devem ser colocadas num pacote único para saber, é assim que faz para o bebê dormir, é assim que faz para o bebê mamar, é assim que faz para o bebê comer, é assim que faz. Não tem um assim. Tem bebê que não aceita
dormir longe da mãe. Tem bebê que não aceita dormir sem mamar. Tem bebê que dorme sem mamar. Ah, é porque o seu bebê é manhoso, porque o meu dormia sem mamar. Gente, nunca. Porque cada ser é um ser, eu não sou igual a você. Então, como é que a minha forma de se alimentar vai ser igual à sua? Nunca. Vai. A minha forma de dormir, o meu horário de dormir, se eu sou mais risonha, se eu sou mais triste, se eu tenho um estado depressivo constante. Porque cada ser é um ser, né? Cada um é um. E a gente precisa de olhar para essa criança para entender. Ah, tá. Essa é uma criança calminha, né? E por que será que ela tá chorando o dia inteiro? Mas ela é tão calma. E como assim que ela tá chorando sem parar, né? Então, o que está acontecendo de diferente no ambiente que está provocando esse choro? Se essa criança está ficando com outra pessoa, é uma criança feliz, contente, né? E de repente ela volta para casa, ela bate, ela agride, ela xinga. Tem alguma coisa acontecendo lá. Ah, porque agora começou a ficar com a babá ou começou a ir para a escola. Agora é assim, vive mordendo, agredindo as pessoas. Será, gente, que é só isso? Não é não. É uma reação a alguma coisa que está acontecendo lá. E a gente, como pai, como mãe, a gente tem que estar perto para compreender, para saber, para investigar o que está acontecendo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, a expressão corporal, a atitude, o jeito de se comportar, tudo isso é uma forma de se comunicar. Por isso a gente fala telepatia. Telepatia é um pensamento, é uma voz que sai da sua cabeça e vai para outra cabeça. A criança não sabe dizer: mamãe, estou com raiva do amiguinho que me mordeu. Então, o que ela faz? Ela chega em casa e começa a te morder. E aí você fala: mas filho, você nunca me mordeu, como você é feio. Puxa, gente, pensa, né? Não é por aí o caminho, né? Ele nunca te mordeu. Então, o que aconteceu? Filho, olha, isso machuca. A mamãe não tá feliz. O que foi que aconteceu? Por que você tá assim? A mamãe quer saber, né? O que tá acontecendo? Por que você tá assim? Então, vai procurar conversar e descobrir, mesmo que o bebê não fale, isso vai ter que ser comunicado a uma pessoa, uma cuidadora que toma uma escolinha, enfim, seja o que for, ou na casa do primo, do sobrinho, do avô, sei lá, e como o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa porque o bebê não é assim. Então, conheçam a personalidade do seu bebê e a comunicação entre vocês estará sempre garantida. Quem começou a conversar com o bebê antes da concepção tem a comunicação garantida para sempre com essa criatura. Quem começou a conversar com seu bebê na gestação também garantiu a comunicação com seu filho para sempre. E quem vai começar a conversar com o bebê após o nascimento vai treinar a comunicação dia após dia com os desafios do dia a dia, entendendo, não entendendo, acertando e errando, porque a mãe e o pai querem sempre fazer o melhor. Ninguém está pensando em errar, em fazer o pior. A gente sempre pensa que quer fazer o melhor. E o melhor a fazer é compreender quem é essa criança e como eu me comunico com ela, como ela se comunica comigo, como nós nos comunicamos. Quando esse bebê sai do padrão, olhe bem para o seu bebê. Quando seu bebê sai do padrão, não leve ele para o hospital, para o pediatra, para o gastro, para o pneumo, né?
olhe para ele e olhe ao seu redor para saber o que está acontecendo, o que está ocorrendo no ambiente que está fazendo com que o seu bebê mude de personalidade, fique irritado, fique manhoso, tenha prisão de ventre ou diarreia, vômito, enjoo, gases, cólica, coceiras em todo o corpo, na pele, mais o que bebezinho? Queda de cabelo, já vi criança com queda de cabelo, estresse emocional altíssimo da mãe, né? Queda de cabelo, morder, bater, né? Principalmente as questões relacionadas à violência, elas estão diretamente associadas ao ambiente, né? A gente vê isso quando um bebê que estuda numa escola, sei lá, mega paparicada, e aí ele muda para uma outra escola de um outro bairro diferente de onde ele mora. Então, são culturas diferentes em cada, hábitos diferentes, e aí ele vai aprender um novo hábito, né? Ou ele vai ensinar novos hábitos. Também é isso na troca. A minha fala é para que fiquem atentas, conheçam seus bebês e falem com ele na fase REM do sono para ajustar as situações que estão alteradas dentro do ambiente de casa ou da família. Como eu falei, as questões pontuais que acontecem na família. Dinheiro, acidente, doença, briga, chateação, mágoa, implicância, né? Tudo isso. Converse com seu bebê e tenha esse retorno em forma de saúde, em forma de um bebê que é tranquilo e que dorme, né? Um bebê que se alimenta, se nutre, que engorda. Alguns bebês não engordam, não é pela quantidade de leite da mãe, é porque é por causa da tensão do ambiente ou da tensão da mãe. E esse bebê não engorda, tá? Mas é isso. Tem bebês que não engordam, que tem um ambiente maravilhoso, né? Mas que não engordam porque o biotipo dele também não é de engordar, né, gente? Esse bebê que não engorda não precisa ser enxertado de vitaminas e hormônios e complementos, não. Você tem que olhar para a mãe e para o pai e entender o biotipo do filho, né? Porque se a mãe é magrinha, se o pai é raquítico, esse filho vai ser o quê? Um Hulk? Jamais, né? Ele vai ser magrinho, vai ser pequenininho, né? Então, temos que olhar para o biotipo. Então, são várias associações que a gente faz nessa análise e leitura para saber se o bebê está bem. E a partir do comportamento do bebê é que nós vamos conversar com ele na fase REM do sono, para fazer ajustes, né? Se tá tudo bem, você não tem essa preocupação de todo dia conversar com seu bebê na fase REM do sono. Você vai conversar, por exemplo, tá tudo bem. Você vai conversar com seu bebê na fase REM do sono quando você vai desmamar, por exemplo. O assunto do desmame a gente deixa para a próxima live, tá? Como conversar com seu bebê para o desmame gentil, tá certo? Agradeço a companhia de vocês. Eu tô agoniada aqui com essa nevezinha aqui que eu botei hoje, essa nevezinha para ficar caindo. Tá tão frio que eu tô me sentindo mais friorenta ainda. O recurso é interessante, mas já fiquei cansada de olhar para ele. Olha, muito obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui ou por vir aqui assistir esse vídeo. Temos um grupo, então, de telepatia neonatal para quem quiser entrar lá e deixar seu comentário ou fazer uma pergunta. O grupo está aberto, tá bom? E estou sempre aberta às sugestões, às críticas e às opiniões de vocês, porque é assim que a gente cresce,
É assim que a gente alcança outros lugares, tá? Um beijo. Essa live vai ficar gravada e depois quem chegou atrasado ou quem não pôde assistir na hora, que tenha um bom proveito. Tchau, tchau.